A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão no Momento, recebendo em nossos estúdios Dr. Paulo Antunes Siqueira, era superintendente da Caixa Econômica Federal no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Nós iremos conversar a respeito das diversas modalidades de prestação de serviço da Caixa Econômica Federal em nossa região. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui na Rádio Visão, levando informações à população e temos o maior prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu agradeço o convite, sempre é importante para nós da Caixa Econômica Federal poder ter oportunidade como essa para esclarecer o portfólio que ela possui, ou seja, seus produtos e serviços ao alcance da população. Bem, Paulo, quais são as modalidades de financiamentos que a Caixa Econômica disponibiliza à população? Se nós falarmos do financiamento habitacional, nós temos financiamento da casa própria, uma casa nova. A pessoa encontra uma casa nova. O que é uma casa nova? É uma casa que tenha sido construída e não tenha sido ainda comercializada. A primeira comercialização você caracteriza como imóvel novo. Então você pode, primeira modalidade, financiar uma casa nova. Segunda modalidade de financiamento, uma casa usada. Terceira modalidade, você pode construir uma casa nova. Você vai aprovar o projeto na prefeitura e vai tocar a obra. Contrata um engenheiro ou uma construtora e você pode construir uma casa para você. São três essas principais modalidades. Se você preferir, também pode reformar ou ampliar a sua casa. Se você quiser apenas comprar o material de construção, você pode também. Portanto, pensou em casa própria, a Caixa sempre tem uma solução para você. Comprar o imóvel novo, comprar o imóvel usado, construir uma casa nova, comprar só o material de construção, ampliar ou reformar. Quais são os requisitos para que o cidadão obtenha esses financiamentos? Bom, vou dividir em duas faixas de renda. As famílias que ganham até R$ 1.600, elas podem fazer a inscrição para o programa chamado Minha Casa e Minha Vida, faixa 1. Essa faixa 1 do programa Minha Casa e Minha Vida destina-se a famílias com mais baixa renda e essas casas elas não têm prestação habitacional, ela tem uma taxa pequena, que significa aí em torno de 5% da renda da família e visa justamente atender dessa maneira as pessoas que ganham menos, pagando menos. Quem ganha mais que 1.600 e quiser financiar, o procedimento número 1 seria localizar o imóvel. Muitas vezes as pessoas pensam que o procedimento número 1 é procurar uma agência da Caixa. Eu sempre inverto essa lógica dizendo o seguinte: tem o sonho da casa própria? Procure a casa e procure com calma. Por quê? Porque esse sonho tem preço. É um financiamento que você irá fazer. Procurar uma casa, já que você vai pagar por esse sonho, procure algo que te agrade e que você realmente queira estar. Ao localizar esse imóvel, geralmente com a ajuda de profissionais do mercado imobiliário, o próprio profissional do mercado imobiliário, praticamente todos eles hoje, sabem como é que funciona o financiamento da Caixa. Praticamente todos possuem convênio com a Caixa para pegar o documento da pessoa, entregar na Caixa Econômica, aprovar esse financiamento e todos os passos para que ele faça o financiamento. Essa renda de 1.600 abaixo, até 1.600, 1.600 acima, ela tem que ser renda declarada ou renda comprovada? Olha, nós temos assim, a renda formal, que é a renda com olerite, com contra-cheque, geralmente é assim que as pessoas compreendem, ela é 100% aceita. Quando se trata de renda informal, a Caixa considera na composição de renda, mas o peso da renda informal, ela é bem menor. Por que ela é bem menor? Porque até o limite do imposto de renda, a gente aceita 100%. Acima desse limite,
o sistema financeiro brasileiro, todos os bancos não podem aceitar. Não aceitam, né? E isso aí faz com que a informalidade tenha dificuldade para obter o financiamento, ou em se tratando de uma renda familiar e que agrega o rendimento de todos os familiares, né? Do marido, da esposa, dos filhos, né? E pode estar incorporado aí também dos genitores? Pode. Por exemplo, eu tenho um casal e 2 filhos. Os 4 trabalham. O casal tem renda formal. Os filhos estão na informalidade. Eu posso juntar essa renda informal para compor o cadastro. Não há óbice nenhum. No entanto, caso passe aquele limite do imposto de renda, a Caixa não aceita dali para lá. Agora, a reflexão é, eu preciso de uma casa. De repente, para realizar esse sonho, vale a pena eu formalizar a minha renda, que não é um procedimento difícil. Se eu declarar essa minha renda junto à Receita Federal, passa a ser uma renda formal. Mas o financiamento no Minha Casa Minha Vida tem um limite de valores. O cidadão que vai financiar, ele pode financiar 100% do valor do imóvel ou financia parte e o programa Minha Casa Minha Vida acrescenta lá o valor estipulado pelo governo, por exemplo? Quando eu relatei que nós temos algumas modalidades, dependendo dessas modalidades de financiamento, há o percentual de financiamento. Se o imóvel for novo, eu posso financiar até 100%. Até 100%, a depender da análise do cadastro da família ou da pessoa. Quando o imóvel é usado, aí eu financio até 70% do valor do imóvel. Antigamente, talvez eu esteja até ultrapassado, mas a dificuldade era muito grande em se comprovar, né, através de documentos, para passar pela triagem lá e ter o seu financiamento aprovado. Hoje é menos burocrático isso, é mais fácil de se obter esse financiamento. Como é que é esse procedimento, Paulo? Eu diria que evoluímos muito. O que a pessoa precisa hoje para avaliar um crédito habitacional? Primeiro, ter o imóvel. O mais difícil é você localizar o imóvel do seu gosto, da maneira que te atende. Se você localizou o imóvel e esse imóvel tem documento regular, se você me entregar o documento do imóvel regular e seus documentos pessoais, dentro de uma semana já é possível eu ter a avaliação do seu crédito e a avaliação desse imóvel. Na segunda semana já é possível assinar o contrato de financiamento, desde que os vendedores e os compradores tenham seus cadastros aprovados. Então houve uma agilização bem maior aí de tempos atrás. Sim, muito intensa. Por que houve essa agilização? Porque hoje as próprias imobiliárias, conforme eu disse agora há pouco, elas já são correspondentes bancários da Caixa. O que é isso? É um preposto, atende em nome da Caixa, até sistema interligado à Caixa ele já possui para encaminhamento das informações do cliente do imóvel. Interessante a gente ouvir isso, porque às vezes as pessoas não procuram até por desconhecer, né, como deve proceder. Então, indo a uma imobiliária, ele pode já ali obter todas as informações de valores, né, de possibilidade de valor de financiamento, prestação, entre outras informações que ele tem necessidade para adquirir seu imóvel. Com certeza, nós aumentamos a capacidade de atendimento e de encaminhamento das informações dos clientes. Os imóveis que são conhecidos pela Coab, que eu não sei se tem, mas em Uberaba tem a Coagra, uma empresa municipal que constrói os imóveis e depois vai pelo programa Minha Casa Minha Vida já fazendo o cadastramento de pessoas. Esse é diferente do que a Caixa propõe a fazer através do empréstimo. Na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, para as famílias que ganham até R$ 1.600, a Caixa constrói essas casas, tem a parceria do município e o município relaciona os nomes das famílias que se enquadram dentro desses critérios. Se enquadram dentro dos critérios do programa. A Caixa recebe esses nomes, confere se enquadra dentro dos critérios, critério de renda, critério de não possuir imóvel, a Caixa checa tudo isso no sistema e só aprova as famílias que realmente enquadrem nos critérios da Caixa. Quando você diz da Coagra, lá em Uberaba, ou da Secretaria de Habitação em Uberlândia, ou de qualquer outra Secretaria de Habitação, esses imóveis são construídos pela Caixa, a Coagre ou Prefeitura, ela é parceira para indicar o nome das famílias
que passam pelo crivo da Caixa. Além disso, nós temos financiamentos de imóveis rurais. Como é que é o procedimento quanto a essa modalidade? Olha, a Caixa já há algum tempo começou a construir imóveis tanto na área rural como também na cidade, que já é tradicional. Ela começou a financiar inclusive a produção agrícola. Hoje a Caixa financia a produção agrícola tanto quanto os demais bancos. No imóvel rural, há a possibilidade de se construir empreendimentos de características diferentes, há financiamentos específicos para isso, como também os próprios agricultores, por ter os seus imóveis, eles podem ter acesso a financiamentos para construção de moradia nessas fazendas ou sítios. Existe uma faixa etária para obtenção desses financiamentos? Limite? Não há limite de idade para você financiar o imóvel. No entanto, a legislação brasileira prevê que o prazo máximo da hipoteca ou, por tabela, da alienação fiduciária, que é o instituto utilizado hoje, o instrumento, é de 80 anos e 6 meses. Se você tiver, por exemplo, eu tenho 51 anos, se eu financiar agora em 30 anos, eu posso, porque a hipoteca ou alienação fiduciária vai até 80 anos, tem mais 30 anos, eu posso. Quem tem, por exemplo, 70 anos, teria que financiar em 10. Quem tem 75, em 5 anos. Quem tem 80... diminui o prazo de pagamento. Exatamente. Bom, periodicamente a gente tem visto divulgado pela mídia, em geral, leilões da Caixa. Gostaria que você explicasse para nós um pouquinho o que é que significa leilões da Caixa. Leilões da Caixa. A Caixa, o financiamento, se a pessoa não pagar, 30 dias depois, no 31º dia, a Caixa já se reserva o direito de retomar o imóvel, porque o instrumento jurídico não é a hipoteca, é um instrumento chamado alienação fiduciária, praticamente idêntico àquele do veículo. Se você não paga o financiamento do veículo, seu veículo não te pertence. Esses imóveis que as famílias, que as pessoas não pagaram, a Caixa retoma. Ao retomar, quer dizer, já está no nome da Caixa, ela vai lançar em leilão. Ela faz um processo licitatório, leilão, publicando nos principais jornais e divulgando. As pessoas podem comprar, dar o lance que se fala, mas de forma bem simplificada. A Caixa pode financiar para você comprar aquele imóvel que uma outra pessoa não conseguiu pagar. Esse é um tipo de leilão. Como é que isso funciona, Paulo? Porque a população de baixa renda tem acesso a esses locais? Pode ir lá, pode comprar seu imóvel? Pode. Na verdade, nós estamos em novos tempos, Hoje, os leilões dos imóveis retomados pela Caixa, eles acontecem quase que de forma permanente, através da internet. Então, de forma permanente, qualquer ouvinte que tiver curiosidade, se entrar na página da Caixa, caixa.gov.br, navegando um pouco, ele vai descobrir lá leilões em andamento. Ele vai encontrar leilões em qualquer parte do Brasil que estejam valendo, que estejam existindo. E ao acessar o imóvel, se ele se interessar, ali mesmo ele já pode cadastrar a intenção de compra e dar entrada com o pedido de participação conosco. E lá é totalmente autoexplicativo, mas se precisar pode procurar qualquer uma das agências da Caixa existente na nossa região. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa com o Paulo Antunes Siqueira, que é o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Paulo Antunes Siqueira, que é o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Eu gostaria que você falasse conosco um pouco sobre o FIES. O que é o FIES? Quem que pode ser o beneficiário do FIES? Como é que isso funciona na realidade? Olha, o FIES é o financiamento estudantil. Financia-se cursos de nível superior. As faculdades particulares que são geralmente credenciadas junto à Caixa para fazer parte do programa. É um programa do governo federal que visa atender, sobretudo, estudantes que não tenham condições de arcar com 100% do financiamento dos cursos.
qual é o procedimento? Como é que a pessoa pode adquirir o financiamento? Nas faculdades que são credenciadas junto à Caixa, todo início de período, início de ano ou de período, né? Tem faculdade que é semestral, tem outra que é anual, tem o período de inscrição para o FIES. É feito na própria faculdade, que geralmente disponibiliza computadores em locais específicos, e o estudante faz a inscrição pleiteando o financiamento para aquele curso que ele está fazendo ou deseja fazer. Fim do prazo de inscrição, vem o prazo seguinte, que é da contratação. Nesse momento da contratação, o estudante leva os documentos que lhes são solicitados, como documentos pessoais, documentos do avalista, que geralmente são os pais, né, ou alguém da família, e são providenciados contratos para ser assinado com o estudante que foi selecionado durante a fase de inscrição. Por exemplo, não são todos que são atendidos. Então tem uma seleção. O que a Caixa exige para que a pessoa seja selecionada? Olha, como trata-se de um programa do governo federal, do Ministério da Educação, a Caixa é o agente financeiro que opera, ou seja, ela cumpre as regras já estabelecida pelo Ministério da Educação. Há alguns anos atrás, nós tínhamos recursos suficientes e praticamente todos que pleiteavam conseguiam. De um período para cá, de uns 2 anos para cá, os recursos reduziram um pouco. E qual que é o critério para de repente escolher fulano, beltrano e ficar alguém de fora? Na verdade, nesse cadastramento do estudante, aquele cadastro inicial, os dados sociais, econômicos e financeiros da família do proponente, do interessado, é colocado, nos é informado. O programa prevê fazer um levantamento, levando como critério básico a necessidade socioeconômica das famílias. Exemplo bem prático. De repente o estudante coloca que quer o financiamento, mas a renda média da família dele é R$6.000. Quer dizer, o outro coloca que é 4, o outro coloca que é 3. Todas essas informações são averiguadas, checadas. E critério de desempate, aquela família que mais precisa. 100% de financiamento, o valor total? Geralmente não chega a 100%, em média 70%, 80%. E o prazo de pagamento disso depois de formado? O prazo de pagamento, o mesmo prazo, podendo chegar até 2 vezes o prazo do curso que a pessoa fez. Podendo chegar. De 1 vez até 2 vezes. 1 vez, 1 vez e meia, 2 vezes o prazo do curso. Em caso de inadimplência, aciona-se? Inadimplente, nós acionamos a pessoa que contratou, que passa a ser um profissional, né? Afinal de contas, ela se formou graças ao financiamento, seria um profissional, e os avalistas. Com relação aos leilões da Caixa, nós temos também a questão do penhor, né, de bens, de joias, de metais preciosos. Eu gostaria que você explicasse, isso aí a população não entende bem isso. Como é que é feito esse procedimento? Bom, a Caixa ela detém o monopólio do penhor em nosso país. Monopólio significa que só a Caixa pode fazer. Por que é importante falar isso quando se fala de penhor? Para tomar cuidado com algumas pessoas que dizem que avaliam joias, que fazem isso, fazem aquilo, mas não estão autorizadas pela legislação a fazê-lo. Então a Caixa detém um monopólio. O que nós penhoramos? O que é o penhor? Eu te entrego algo meu e você me dá um dinheiro por ele. Eu guardo a tua joia, no caso penhor de joias, você entrega ela em garantia, eu faço uma avaliação daquela joia com base em técnicas e metodologia e te entrego um valor sobre aquela avaliação. Você tem um anel de brilhante, você leva na agência da Caixa, a agência avalia na hora, diz para você, esse teu anel vale R$10.000, você precisa só de R$4.000. Nós vamos entregar R$4.000, você deixa o seu anel de R$10.000, ele fica guardado com 100% de segurança na Caixa e você vai pagar esses R$4.000, pode pagar em até 60 meses ou, uma outra maneira, você paga todos os meses somente os juros sobre aqueles R$4.000. No dia que você quiser pegar de volta o anel,
você paga o restante do valor. Em sendo avaliado por 10 mil, por exemplo, aproveitando seu exemplo aí de valores, eu preciso dos 10 mil, posso obter os 10 mil ou tem um percentual? Tem um percentual. Você pode pegar, dependendo, avalia-se, e você pode pegar até 80% do valor da avaliação. 80%. E quanto tempo depois que eu posso reaver o meu bem antes que ele vá então para um leilão? Na verdade, se você pode deixar o seu bem guardado na caixa o tempo que você quiser. Tem pessoas, inclusive, que utilizam essa modalidade de empréstimo até para guardar com segurança as suas joias. Você deixou a joia, está comigo. Você levou o dinheiro. Todos os meses você vai pagar os juros do contrato de empréstimo. Ou seja, você deixa as joias, todos os meses você paga os juros. Vai pagando os juros somente da operação, do crédito. Dado o momento você quer as joias de volta, você paga o montante inicial. Quais são os juros praticados pela Caixa hoje? Olha, nós temos juros a partir de 4,5% ao ano. Quanto menor a renda da família, menor os juros. A Caixa ela é gestora do fundo de garantia. Esse dinheiro, fundo de garantia, quando eu utilizo ele para financiar a casa própria, e ele é subsidiado, os juros é mais barato. Em média, o financiamento sai a 6% ao ano, quando usamos recursos do fundo de garantia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.